Boa tarde, já início de noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é 30 de abril de 2020, são 18 horas e 1 minuto, e como todas as quintas-feiras, nós temos o prazer e a alegria de conversar com o professor Legene Mirhan, que habitualmente nesse horário tem nos acompanhado aqui em várias análises conjunturais, internacional e nacional, mas hoje nós resolvemos abrir um espaço para tratar um pouco de um tema mais conceitual, mais histórico, que o professor Legene vai abordar com a gente em relação às velhas e novas ordens mundiais. Acho que vai ser bem legal. Eu já passo a palavra para o professor Mirhan, dando boa tarde, agradecendo mais uma vez a presença. Seja muito bem-vindo. Passo para você fazer os cumprimentos aqui iniciais ao nosso público, Legene. Obrigado, Cláudio, mais uma vez aí. Boa noite aos nossos espectadores aí do canal Resistentes. E como você disse, vamos falar um pouco de história aí. Não sei se vai ser uma grande aula, mas eu me esforçarei para compartilhar o pequeno conhecimento que tenho com todos vocês. Muito bem, eu acho que vai ser bem interessante e isso sempre enriquece a nossa reflexão. Então eu já devolvo a bola, Mirhan. Vamos tratar então desde o século XV, é isso que você propõe? Fazer uma revisão histórica nas ordens que foram se sucedendo e como elas foram se ajustando também, né? Então, esse tema, Novas e Velhas Ordens, né, é o título de um dos livros talvez do maior pensador vivo hoje, Noam Chomsky, né? Eu tenho todos os livros dele aqui comigo e li a maioria. E esse tema também, nesse meu livro, penúltimo livro sobre geopolítica mundial, eu também estudo isso e é um capítulo do livro. Por isso que eu propus para você, e vou justificar a proposta. Essa pandemia que nós estamos enfrentando vai acarretar uma grande mudança que poderia ser uma nova ordem ou não, né? Então, eu quero aqui conceituar o significado de mudança de ordem, né? Que não é necessariamente uma mudança de sistema econômico, né? Às vezes, sobre o mesmo sistema capitalista, você teve várias ordens, né? Mas em que condições que elas acontecem? E aí também periodicizar algumas datas importantes na história para dar exemplo como marcos. A nova ordem não é construída numa data específica. Às vezes, a data específica, aquele acontecimento específico, uma revolução, uma queda de um império, etc., pode, então, ser o processo que conclui alguma coisa que já vinha acontecendo. A minha análise da história, me considero marxista, né? Não sei se conheço todo o pensamento de Marx, mas me considero marxista e estudo o marxismo há 45 anos. O marxismo, para fazer as suas análises, ele leva em consideração a materialidade do mundo, né? Ou a gente fala, então, o materialismo histórico. E também o materialismo dialético, do ponto de vista filosófico, cuja essência é tudo se transforma, né? Isso é também o pensamento da biologia evolucionista, né? Fundada pelo grande Charles Darwin, em 1859, quando ele publicou The Origin of Species, né? A Origem das Espécies, livro fenomenal. Quem for ler esse livro, um parêntese aqui, eu recomendo a 6ª edição. É a última edição que tem prefácio do próprio Darwin, né? E ele fez modificações nas 5 edições anteriores, né? Bom, então, eu fiz vários cortes aqui. Eu poderia começar aqui lá no século V, né? Quando acaba o Império Romano, ano 476, quando acaba o Império Romano do Ocidente, né? Porque o do Oriente durou mais 1000 anos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. É uma nova ordem. Você constrói uma situação nova, né? Debaixo de uma situação onde a humanidade saía de um sistema que alguns países não eram países na época, porque não tinha fronteira,
mas algumas regiões ainda adotavam o escravismo e outras regiões já começavam, né, o modelo feudal. Os historiadores colocam esse ano de 476, 480, 490 como o final da Idade Antiga e início da Idade Moderna. E isso é um critério, né? Eles estabeleceram isso, a maioria dos historiadores, não quer dizer que é unanimidade, todos não concordem com isso. E vai até a conquista de Constantinopla, que eu vou falar, e eu vou começar por ela, né? Eu poderia falar também do corte do ano, exatamente do ano 800. E quando você pensa que o ano 800 é o século 801, porque não houve o ano zero na contagem cristã, houve o ano 1. Então, quando o ano é zero, por exemplo, a década, nós estamos em 2020, né? É o último ano da década de 20. O ano 2000, que muita gente comemorou achando que já seria o novo século, o ano 2000 foi o último ano da década de 90 do século passado. Então, o ano 800 aconteceu um fato importante, né? Que aí reunifica, de certa forma, esse Império Romano decadente do Ocidente, quando o Carlos Magno assume, né, o comando ali do Sacro Império Romano do Ocidente, coroado pelo Papa, né? Mas eu também não quero falar disso. Onde é que eu decidi falar? Qual é o corte que eu tenho feito assim em meus estudos, minhas pesquisas? Porque nós já estamos de forma acelerada saindo do modelo feudal, né? Já praticamente extinto. Se você puder fazer uma curva de Gauss, né? Você tem então aquela fase final da curva, que é a decadência do sistema até o seu desaparecimento. Nós já estamos ali. E o novo sistema já está sendo construído, que é o capitalismo, né? Então, o meu corte é 1453. E aí, o que é que aconteceu exatamente nesse momento? Alguns autores falam do termo queda de Constantinopla. Eu prefiro usar o termo conquista de Constantinopla, né? Porque foi uma batalha duríssima, 59 dias de cerco, né? Pela etnia otomana, que já tinha se convertido, né? Os otomanos são originários lá da região do Turcomenistão. Pois não, pode falar. Não, aliás, acho que para ilustrar esse teu período histórico, tem uma série na Netflix que conta esses 59 dias, uma história muito bonita, eu assisti, recomendo aqui aos nossos ouvintes. Você lembra o título da série? Eu escrevi uma resenha sobre ela. Foi, né? Qual é o título dela mesmo, Legênio? A Queda do Império Romano? É no Netflix. Na verdade, ela não é uma série, ela é uma minissérie. É uma minissérie. Ela foi construída para ser minissérie, são 6 episódios. Isso. Mas como foi um sucesso muito grande, eles vão transformar em série e vão fazer uma segunda edição, que é o depois da tomada da conquista de Constantinopla, né? Uma segunda temporada. Muito bonito. Aí seria a segunda temporada, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça. Também, aí tem uma série que eu me lembro o nome, mas eu não assisti, porque série com 400 episódios, é que nem novela, eu sou contra a novela, porque escraviza a pessoa, você tem que assistir, né? Mas chama Resurrection, né? Ressurreição, que é que se passa a partir de 1250 até a conquista de Constantinopla, que é o final, que as tribos do Turcomenistão, turcas, que vão se convertendo ao Islã. Eu assisti 2 episódios. Ela é histórica, baseada, muito bem fundamentada, e eu recomendo. Mas olha só, quem lidera essa conquista, o nome em turco é Mehmet II. Mehmet é o nome turco para Mohammed, ou Maomé II, porque o Maomé I foi o fundador do Islã. Então, ele se considerava o Maomé II. Bom, esse marco histórico, 1453, eu coloco essa nova ordem, esta nova modificação na estrutura da sociedade, dentro do modelo de final do feudalismo e início do capitalismo, eu coloco uma outra data. Então, não é uma data específica,
mas ela começa em 1453 e perdura até 1494. Se eu tivesse numa sala de aula, eu perguntaria o que aconteceu em 1494, né? É o nome dessa... Ah, isso mesmo, Ascensão do Império Otomano, isso aí, Aí, numa sala de aula, a maioria não responderia seguramente, mas aconteceu a assinatura de um tratado que todos nós lembramos nos livros escolares, que é um tratado de Tordesilhas, né? Você fala assim, mas o que isso tem importância? Isso tem importância porque as duas maiores nações imperialistas da Terra, a Inglaterra não era ainda, que era Espanha e Portugal, fazem um pacto e assinam um tratado de dividir o mundo entre elas. Eu dei um curso de geopolítica 24 horas em dezembro passado, agora, em Salvador, para umas 50 pessoas sindicalistas. O título da aula era Quando as elites dominantes, as classes dominantes de uma época dividem o mundo entre si. Esse é o grande exemplo de uma divisão do mundo entre duas potências. Se você vai para o final da Primeira Guerra ou final da Segunda, você tem outras potências envolvidas, ainda que sempre uma hegemônica, né? Bom, da época não tinha uma hegemônica, eram os dois. Então, nós estamos numa situação de início e consolidação, já não tinha mais volta na história, do sistema capitalista. E aí, volto a dizer que, como marxista, eu aproveito para definir o marxismo aquela frase fenomenal de Marx, entre tantas outras frases que ele tem de fenomenais, do Manifesto Comunista. O que move a história é a luta de classes. Então, havia uma luta de classes, né, entre o fim do Império Romano e esse período, aqueles que não queriam ser mais escravos e que modificou o sistema produtivo, que foi um avanço. Você deixar de ser um regime escravista e passar a ser um sistema feudal, onde o servo já não era mais o escravo, portanto, o senhor feudal já não tinha sobre o servo o domínio de vida ou de morte como ele tinha sobre o escravo, mas ainda mantinha as relações, né, talha, banalidade, porvéia, aquelas coisas que o servo deveria prestar ao senhor feudal, né, serviços, dividir com ele parte da produção. Mas qual foi o grande avanço aí, né? O servo já era detentor de alguns instrumentos que eram dele. Portanto, ele produzia nas terras do senhor, que eram praticamente todas, mas produziam também em algumas terras que, mesmo sendo do senhor, a produção ficava para ele. E aí surge aquele vilão da história, né, o excedente de produção, que vem lá da comuna primitiva. O que é que você faz com que você vai descobrindo novas técnicas, né? Vai aprimorando a produção, vai aumentando a produtividade e você produz mais do que o suficiente para a sua família, e o excedente, você faz o quê? Joga fora? Não, você vai comercializar na Europa, num lugarzinho que chamava Burgos, que é cidade em alemão, e aí vem a origem da burguesia, né? Bom, então, esse momento se constrói uma nova ordem. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, os historiadores colocam isso como marco e tal. Bom, a partir daí, qual é o outro momento que uma nova ordem é construída? Aqui também é um período fundamental da história, porque esse tratado assinado, 1648, na Holanda, e é chamado Paz de Westfália, né? Foi uma reunião, um convescote de monarcas e nobres, todos eles absolutistas, que resolvem assinar, porque havia muita guerra na Europa, né? Guerra dos 30 anos, de 18 a 48, matou milhares, centenas de milhares, não sei se chegou a milhões, né? Muita guerra entre os países que não tinham essa definição rigorosa de fronteira que nós vemos hoje nos mapas, nos atlas de mapas, né? Hoje o Google Maps tem todos os mapas, não precisa você ter um atlas na sua casa, eu tenho vários aqui. Mas, então você tem uma situação em que não estava dando mais para brigar entre eles, aí eles resolvem fazer um pacto. E deste pacto surge o conceito que nos é caro
A nós quem é caro? A nós, socialistas, comunistas, patriotas, democratas, que é o conceito de soberania nacional. Então, isso, eu, quando decidi virar comunista em 1975, demorou alguns anos para entender por que o partido falava em defesa da soberania nacional, porque esse é um conceito fundamental, né? Hoje, o nosso Brasil é colônia dos Estados Unidos. Ontem, o presidente da República expulsou 34 diplomatas de um país aqui, irmão da América do Sul, que é o maior comprador de produtos brasileiros. A China já está comprando soja dos Estados Unidos. Aonde que esse cara vai nos levar? Né? Então, você tem uma situação assim inédita, né? Bom, então esse conceito de soberania é fundamental. Então, deste acordo de 1648, surge uma nova ordem, que abandona a velha ordem, que deixa Portugal e Espanha já em dificuldade, já não dava para dividir o mundo entre eles dois, né? Aí você tinha que, então, ocupar, né? Conquista, mas ocupa, né? E aí você tem, então, aí cresce na Europa o absolutismo monárquico, né? Aí, meu amigo, democracia passou longe, os nobres são senhores absolutos, mas aí surge uma nova classe social, uma tal de burguesia, que vinha acumulando capital a ponto dela virar capitalista, evidentemente, né? E se estabelecer aí em grandes comércios e também das pequenas e primeiras indústrias ali no século XVII, começo do XVIII, né? Bom, então, este tratado, ele, então, regulamenta as fronteiras, evita as guerras, garante a soberania e a não ingerência nos assuntos internos de outro país. Isso, quem estuda direito internacional, a paz de Westfália, ou westfalianos, né? Eu sou westfaliano, eu defendo a soberania nacional, né? Nós somos herdeiros disso, mas hoje isso aí é um conceito que os Estados Unidos fez 100 guerras em 100 anos do século XX, né? Parece que para cada ano ele invadia um país, né? Cadê o conceito de soberania? Não tem soberania, né? Bom, mas vai invadir a Coreia do Norte, vai invadir a China para você ver o que acontece. Então, você tem uma situação... Então, aí a burguesia começa a se despontar como classe social, mas não é ainda a classe social hegemônica, né? A nobreza, o clero, né? Na França, eles chamavam tem a nobreza, tem o clero, e eles chamavam do terceiro Estado, né, em francês. Eu recebi aqui um livro do Piketty em francês, agora, Capital e Ideologia. Ele faz uma radiografia da França. Esse terceiro Estado significava 95% da população francesa, que era o proletariado, mas um proletariado que não era organizado politicamente, que precisou, então, a burguesia, enquanto classe social, liderar o processo de transformação. Aí chegamos na terceira ordem. Se você quiser sempre interromper... Eu queria fazer uma passada aqui pelo nosso chat, Mirhan. Eu acho que você está conduzindo bem, as pessoas estão acompanhando muito bem. Aqui diz João Mozart Magalhães Aguiar, imperdível. Raquel Cristina dos Santos, sempre presente, dando boa tarde. Ângela Centenaro, também presente. Elizabeth Fernandes, boa noite. Geraldo Lemos, Rosana Moda, Maria Luísa, todos dando boa noite. Edna Fernandes, Márcia Ferreira, Ângela Sadoc, nossa querida amiga do Rio de Janeiro, dando boa noite, professor, e Cláudio, dos Resistentes. Dei um salto aqui agora. Wagner Campanello, Tony Clay Lima, Rodrigo Ramos, a Gilvana Maria Zabendo, diz assim: com todas as fronteiras, a verdade brasileira é uma só. Bolsonaro e Guedes só governam para banqueiros e para os Estados Unidos. É basicamente isso mesmo. Geraldo Lemos, não é o caso de uma reforma política, o parlamentarismo? Como fica o capitalismo após a crise pós-pandemia? Vamos falar da conjuntura nacional nos últimos 15, 20 minutos. Wagner Campanello coloca: La República Bolivariana da Venezuela cumpre com a obrigação de informar a la comunidad internacional sobre las presiones
indevidas exercidas pelo governo da República Federativa do Brasil. Colocou um texto em castelhano aqui, que eu li uma parte em castelhano, outra parte eu mesmo fiz a tradução. Bom, já comentamos sobre essa atitude do ministro das Relações Exteriores, evidentemente atendendo a ordem do Trump, que passou pelo Bolsonaro. Agora, Mirhan, eu li um artigo aqui no Opera Mundi que o Maduro soltou uma nota hoje dizendo que ele não vai deixar o país se não houver um amparo nas leis internacionais para expulsar esses diplomatas. Claro que é uma resposta, assim, acho que diplomática, mas, no fundo, a fim e ao cabo, esses diplomatas devem acabar saindo. Mas houve essa resposta do Maduro, não sei se você acompanhou ao longo do dia. Paulo Pamplona Frazão, também nosso amigo, dando boa noite, excelente aula. Paulo é um querido amigo lá de Belém, está sempre aqui com a gente. Devolvo para você, professor. Ora, deixa eu anunciar que a imagem e o som do professor está muito boa, porque hoje ele está inaugurando uma câmera nova e está dando um resultado muito bom. Eu recomendo que quem for comprar, compre logo, porque ela está subindo 10, 20 reais por dia, porque todo mundo está fazendo lives, está fazendo não sei o quê. Semana passada estava a 400, essa semana aqui é 510 já. Então é bom comprar logo, viu? Essa aqui é de alta definição, né? Muito bem. Esse amigo que falou aí, um deles, Geraldo, meu amigo de 40 anos e advogado, um grande camarada. E se um dia der tempo, nós vamos discutir essa questão do parlamentarismo ou presidencialismo, né? Porque você vive já um tipo de parlamentarismo quando, no auge que o Lula foi reeleito, em 2006, no auge, o PT elegeu 95, 93 deputados, que dá quanto? 10, 15% do Congresso. Como é que você governa um país com 15% do parlamento? Ele tinha que fazer, então, acordos, e a moeda de troca aí não é um dinheiro, não é mala de dinheiro diretamente, mas são ministérios que acabam produzindo malas e malas, né? Porque o cara ordena despesas, né? O cara faz licitações, etc. Então, historicamente, os comunistas são pelo parlamentarismo, né? Mas, nesse momento, não é a proposta nossa. Mas isso a gente debate numa outra hora. Eu estava falando, então, saindo o absolutismo monárquico de 1648, aí nós vamos entrar num período da Era das Revoluções, das grandes revoluções burguesas, sob a liderança da burguesia enquanto classe social, né, em ascensão. Então, na época, a burguesia era uma classe social revolucionária. O Marx pouco falou sobre o futuro, socialismo. Ele falou mais sobre o passado e sobre o presente que ele viveu. Ele estudou muito mais essa transição do feudalismo para o capitalismo, né, do que ele teorizou como é que seria depois do fim do capitalismo, que nós podemos também aqui discutir, teorizar, mas ele pouco falou sobre isso, né? Então, essa burguesia que foi revolucionária, por exemplo, na Revolução Francesa de 1789, que instaurou, que pela primeira vez criou o ensino público e gratuito. Então, você imagina o filho de um proletariado, de um proletário francês, estudando aquilo que era privativo dos nobres, né? Que estudavam nas escolas que eram da igreja, do clero. Aí o Estado francês cria as escolas gratuitas e ensina ciência, história e filosofia para filhos de proletários. Isso foi um grande avanço. Imagina a burguesia, na época, propondo a completa separação do Estado da religião. Isso foi um grande avanço. E hoje essa burguesia retrocedeu, né? Hoje ela não é revolucionária, ela é reacionária, né? Ela deixou essa separação. Você entra em qualquer repartição pública e você vê crucifixo, você vê Jesus, você vê não sei o quê, entendeu? Acabou essa separação. E o ensino público? Pois não. Não, Legene, eu acho que há alguns intérpretes, sociólogos, né, que colocam assim, os ideais da Revolução Burguesa, depois da Revolução Burguesa, a se permanecer, a próxima revolução seria a do proletariado, com os mesmos ideais. Então era preciso interromper os ideais que levaram à Revolução Burguesa, né? Foi o que se deu na história.
liberté, égalité, fraternité, né? Pois é. Isso, Continuada a Revolução Burguesa, a próxima seria do proletariado. isso, a burguesia não levanta nenhuma dessas bandeiras mais, né? Nós é que temos que segurá-las, né? Bom, eu vou caminhar rápido. Esta revolução, e aí teve a 1776 também, né, nos Estados Unidos. O Marx disse que aquela não foi exatamente uma revolução burguesa, a burguesia só vai se consolidar mesmo na Guerra Civil no século seguinte, 1865, né, quando termina e Lincoln é assassinado, mas foi vitorioso, né? O exército da União liquida os racistas, né, do Sul, né? Bom, aí nós vamos ter uma reviravolta em 1814. Lembram que em 1648, né, aqueles nobres absolutistas da Europa se consolidam, mas e aí com as revoluções eles vão então cair, eles vão então deixar o poder, né? Só que eles vão deixar o poder e logo depois retornam, exatamente em 1814, que é um marco. Você vê que a história não é linear, né? Ela tem altos e baixos. Em 1814, eles fazem o chamado famoso Congresso de Viena, reúne meses e meses seguidos, banquetes, né? Aquele congresso que toda a nobreza da Europa volta a se reunir, alguns historiadores chamam de a revanche, e eles restauram o absolutismo na Europa inteira, né? O absolutismo monárquico. Mas lembrando que a fronteira, a soberania, a paz de Westfália ainda segue valendo, né? Eles respeitam entre si. Quem quiser estudar mais esse período, eu recomendo um livro, era da editora Paz e Terra, né? Transição histórica entre o feudalismo e o capitalismo. São vários autores, né? E os principais dele, Maurice Dobb e Paul Suisse, eles fazem um grande embate que eles ambos são marxistas, né? Mas a tese era o seguinte: o que destruiu o sistema feudal foram as contradições internas ou as contradições externas, né? O Paul Suisse, economista inglês, acha que foram as externas, né? E o Maurice Dobb as internas. Eu estou com o Maurice Dobb, que é o marxismo. São as contradições inerentes ao próprio sistema que o levam à destruição. Se nós pudermos transformar o pensamento de Marx em algumas leis gerais, e eu não vou dar aula de Marx aqui, mas uma das leis gerais, que está na minha cabeça, não li livro nenhum, né? Todo o sistema guarda dentro de si contradições que levarão à sua substituição, historicamente falando, né? Então, a contradição é interna. Bom, aí tem essa reviravolta, aí nova reviravolta com a Comuna de Paris em 1871, né? Portanto, os ideais da Revolução Francesa de 1789, Napoleão cria o Império até 1800, ou seja, ele restaura, de certa forma, a monarquia. Então, os ideais da Revolução Francesa só se consolidam quase que 100 anos depois, em 1871. Precisou o proletariado tomar o poder pela primeira vez na história, né? O Marx não estava presente, mas a ideologia que ele já esposava, que ele criou, foi o que fez a liderar esse processo. Não durou 90 dias. Os comunardos de Paris instauraram um sistema mais socialista e comunista que a gente possa imaginar, né? O vereador, além de ser eleito pelo povo, podia ser destituído. Ele não era só legislador, ele era também executivo, ele também administrava, né? Mas é esmagado. Para você ter uma ideia, o túmulo onde eles enterraram 30 mil comunardos é uma vala coletiva. Eu visitei um cemitério famoso em Paris, chamado Père Lachaise, que eu recomendo quem vá lá. Ali você tem que passar o dia lá. E você faz muita sociologia em cemitério. Isso eu falava quando era professor universitário, né? Os túmulos, né? O que está escrito nos túmulos, etc. Esse cemitério estão enterradas as pessoas mais famosas aí da França. Há uma placa lá no fundo, só uma placa, porque não se sabe se ali tem é uma placa em homenagem aos comunardos de Paris, né? Bom, mas está enterrado, pois não. Eu aproveito esse gancho para anunciar que o nosso canal está preparando um programa sobre a Comuna de Paris. Vamos falar o que foram esses 90 dias e provavelmente faremos isso com a sua colega, a professora Angélica Lovato. Grande amiga minha, viu? Gosto muito dela. Bom,
Então vamos falar rápido, porque você quer os 15 minutos finais para a gente falar um pouco da conjuntura política nacional, não é isso? Isso. Se não concluirmos esse tema aqui hoje, nós podemos concluir amanhã. E amanhã ou depois podemos fazer também um curso de geopolítica pelo seu canal Resistente, a gente vê isso depois, né? Bom, essa nova ordem, então, de 1814, 1871, ela vai até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi propriamente uma guerra mundial, né? Os chineses, os historiadores chineses, eles chamam de Guerra Civil Europeia. Era uma briga lá entre impérios, né, que tinham grande presença na Europa, né? O mais poderoso deles, né, o Império Austro-Húngaro, né, dos Habsburgos, né? E aí, em julho de 1814, o Franz Ferdinand, né, Francisco Fernando, né, o herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro, é assassinado por um revolucionário, né? Eu não lembro se sérvio ou croata, né? O nome dele, Gavrilo Princip. Lá na Croácia ou na Sérvia, tem estátuas. O cara é herói lá, você veja como é, né? No Império Austro-Húngaro, ele é um traidor, um assassino, né? Mas lá ele é um herói, né? Ele matou o cara que era o herdeiro do império que oprimia a Europa quase inteira, né? Aí eles estabelecem a Tríplice Aliança, não é a Santa Aliança, a Tríplice Aliança, esses impérios